Como uma pessoa se ousa levantar-se contra a ideologia de gênero, ainda mais um seriado? Saudações a todos, quero dar um grande abraço a todos vocês inscritos aqui no canal. E hoje eu quero colocar um pouquinho mais de assunto sobre o tema que eu falei na última live, a questão da lógica. Tem circulado nas redes sociais um vídeo muito interessante, um vídeo de uma série, se você não conhece, é a Good Doctor, que conta a história de um médico, né, que ele é autista e ele tem todos os procedimentos, todos os acontecimentos no dia a dia de um hospital. E são vários episódios nesse seriado, e cada um tem um tema que abrange algum assunto social. E dessa vez, por incrível que pareça, foi abordada a ideologia de gênero. E se você acompanhou a live da semana passada, ali eu falo muito bem sobre a questão lógica. A lógica que é nos tirada. Esse sistema novo quer justamente quebrar a lógica, quebrar o raciocínio correto para implantar um outro sistema. Se você quer saber mais, assista a live do domingo passado, ela ainda está no ar, mas depois que acabar esse vídeo. Então faça esse exercício aí que é bem interessante, é uma verdadeira aula. Bom, mas olha que interessante, esse vídeo está circulando por todas as redes sociais, porque é a história de um médico que ele está ali fazendo o exame de uma pessoa e essa pessoa começa a querer dar uma explicação diferente da biologia. E é interessante como esse diálogo ele vai crescendo e presta atenção no final, a última conversa entre eles, que é bem interessante para você ver como que está o sistema hoje, como que algo está sendo colocado diante das pessoas num seriado. Você é transgênero? Sou. Não, Queen tem cromossomos XY, como Jared e eu, não XX como você. A ciência diz que é um menino. Não, Queen tem disforia de gênero. Ela não se identifica com o gênero que nasceu. Ela veio trocar, Dr. Murphy. Mas biologicamente... Fora biologicamente, como você sabe que deve ser um menino? A sua pergunta não faz sentido. Eu não devo ser nada. Eu sou menino, biologicamente é só isso. Desculpa. Hipersensibilidade no ponto de McBurney. Pode ser apendicite aguda. Murphy, peça exames que confirmem. Olha, tem que parar de chamar ela de ele. Olha só, tratamento de pacientes transgêneros não fez parte do currículo na minha escola de medicina. Fez parte da sua? Não. Tomografia Queen W. Queen não tem apendicite. Ele tem câncer no testículo. Ela. Interessante, né? Como o Good Doctor refuta a Queen. E refuta também essa questão com outros profissionais que estão ali. Mas é interessante a pergunta que é feita. E a pergunta, se você prestar atenção lá na live de domingo passado, você compreenderá o sentido que ela está sendo feita. Você prestou atenção no momento que Queen faz a pergunta ao Good Doctor? Fora biologicamente que... Interessante, né? Pensando nesse trecho, você deve falar assim, puxa, acho que a lógica está mandando lembranças, né? E por esse diálogo, nesse seriado, você já consegue perceber algo maior ainda, um grande problema que a sociedade enfrentará, para justamente criar algo que está fora da lógica, criar algo que está apenas nas palavras, na semântica das palavras. E a gente pode pensar assim, nossa, então quer dizer que nesse seriado ele refuta, então ele está fazendo a coisa diferente? Não, pelo contrário, é um seriado televisivo, é um seriado para as pessoas assistirem. E esse seriado tem um contexto muito profundo, esse episódio propriamente dito, que é justamente, se você assistir inteiro, você verá mensagens subliminares muito fortes ali, levando ele para uma outra lógica. Que esse é o objetivo realmente de todo entretenimento, é criar uma nova analogia em cima de um assunto que eles querem mudar. É algo psicologicamente muito bem estruturado. Não pense que eles pegam uma câmera e começam a filmar e surge um diálogo e acabou. Não.
Ali tem começo, meio e fim, tem um sentido das coisas para mexer realmente no íntimo da mente das pessoas, no psicológico de todo mundo e na maneira como a parte analítica que as pessoas farão sobre um tema desse. Justamente para mudar conceitos. Bom, mas aí você pode pensar, caramba, né? Que situação que nós estamos, um grande problema pela frente? Provavelmente sim, quando pensarmos de forma lógica e de forma biológica, e aí nós podemos falar de uma coisa que tem levado o ser humano à profundeza dos abismos, né? Os piores abismos da alma, situações assim péssimas, situações que o ser humano ele está perdendo totalmente noção da realidade e, como eu falei, né, naquela live, a sua grandiosidade como criação divina. Afinal de contas, o mundo está sendo movido por paixões. Sim. E quem já não esteve apaixonado na vida por algo? E quando alguém está apaixonado por algo, esse alguém faz qualquer coisa em cima da sua paixão. E sempre ele terá argumentos para que a sua paixão se consuma, passando por cima de todas as coisas lógicas. Talvez você já deve ter lembrado do que eu estou falando, já deve ter prestado atenção em alguma coisa muito forte que aconteceu com alguém ou com você, que foi algo muito mais forte do que você podia controlar porque era algo de paixão. E as paixões não são só românticas, de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, de alguém para um outro ser, mas sim paixões ideológicas também. Portanto, o ser humano, para saciar suas paixões, ele cria absurdos ideológicos. É assim que sempre funcionou a humanidade. E agora com mais ênfase, porque tem uma agenda pela frente. E eles aprenderam a agrupar toda essa ideologia com grupos de pessoas, unindo o útil ao agradável. Isso vem de muito tempo e agora o experimento está realmente acontecendo de uma maneira muito mais intensa e muito mais ampliada. É por isso que quando você liga a televisão, ou está na internet, ou está aqui na rede social, você vê muitas coisas sendo colocadas e fala, nossa, já está pegando muito no pé, né? Já deu isso, não sei o que, está complicado, mas isso faz parte realmente de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você percebe que no final, a pergunta, né, como é feita, ela é bem interessante, já que no final ele termina usando o pronome feminino e não o pronome masculino. É bem complexo tudo isso, mas tem todo um jogo subliminar aí de informações. Mas você vê, o estilo da Queen é um estilo social que está sendo colocado nas pessoas, pelas suas paixões serão consumadas. E isso faz o quê? A soberba humana elevar-se assim a níveis imensos, toda aquele poder que o ser humano se diz ter, né? Aquela questão da soberba, como eu falei, a gente pode colocar a arrogância, o ímpeto, e não é só na questão da ideologia de gênero, como eu falei, são em vários setores da vida humana, e isso realmente mostra o quanto o ser humano se afastou da criação. E é por isso que talvez muita gente não entenda, mas nesse momento, quando o ser humano atinge um nível tão distante da fonte, é que muitas coisas acontecem para quebrar, para justamente Deus entrar nessa pessoa e ela começar a perceber que o poder dela não está na soberba e nem na arrogância, para transformar a vida em paixões cegas. Porque paixões cegas não se vê o seu verdadeiro poder, mas sim uma ideologia que de repente vai passar. Você já esteve apaixonado por alguma coisa, por alguém, e você vê que tudo isso passa, né? Como seus pais falavam, como seus amigos falavam. A um primeiro instante você queria morrer por alguém. A um segundo instante, depois de tempo, você fala, nossa, como eu era imaturo. Mas percebe-se também que junto com essa paixão cega, se tem uma sociedade cega, uma sociedade imatura também, e uma sociedade distante justamente de Deus e de sua fonte. Portanto, nesse quebrar é que Deus coloca a verdade nas pessoas. Para entrar a verdade precisa ter a quebra. Senão, o ser humano sempre achará desculpas, achará argumentos para continuar vivendo suas paixões insanas, suas ideologias, que nada mais são do que paixões sociais. Então as pessoas precisam realmente perceber todos esses movimentos de suas vidas. Muitas vezes a vida da pessoa
quando ele assume algumas posições, se torna uma vida mais difícil, uma vida mais complicada, uma vida sem sentido, né? A pessoa olha e fala, o mundo está uma droga, o mundo está horrível. Por quê? Simplesmente a pessoa está navegando por mares complicados. Mas quando você percebe a grandiosidade de Deus, a superioridade que Deus é na vida, e como a verdade dele é uma verdade que não precisa de desculpas, ela simplesmente existe, ou seja, uma verdade inquebrantável, então realmente a sua condição de vida se transforma ao ter essa percepção e viver nessa verdade. A verdade simplesmente não faz força para existir, não precisa de argumentos, ela existe, acabou. Não precisa ser toda hora colocada e modificada e lutada, não. Ela é uma verdade que acontece, que flui. E aí então, por isso que existem as quebras, por isso que muitas pessoas estão sofrendo, porque elas vão até um caminho e nesse caminho das paixões cegas, essa pessoa ela se desgarra de todo um grupo, desgarra de todos os valores e ela se sente totalmente só, totalmente perdida, quando literalmente se tira essa paixão. E aí nesse momento que a vida perde sentido e muita gente está decaindo. Portanto, pessoal, talvez as pessoas não percebam o poder da transformação. E por muito tempo, eu falava lá na rádio, olha, a mudança ou ela é feita pelo amor ou ela é feita pela dor. Mas a mudança ela é compulsória, ou seja, não tem como negar. A evolução ela é necessária. Por amor é muito simples, é com entendimento, com compreensão, de uma forma mais gostosa, de uma forma mais amorosa. Agora, pela dor, é uma forma de quebrar. É uma forma que realmente, na dor, no sofrimento, as pessoas encontram o seu poder, encontram realmente o seu caminho e se conectam com Deus e com a sua fonte principal da criação. Portanto, eu convido vocês a não se iludirem com tudo isso que a mídia mostra. O joguinho, ele é muito claro, o joguinho de dominação e de encantamento. Assim também como é claro o quanto as pessoas precisam se conectar com seu poder pessoal e com Deus. Então, comece a pensar qual a sua verdadeira paixão, se não a paixão pela vida, pelos valores que você é, não pelos valores que o sistema quer implantar. Mas tá aí. Esse seriado, nesse episódio, foi uma verdadeira aula aí que as pessoas podiam prestar mais atenção, complementando o assunto que eu falei domingo passado sobre a questão da lógica, que realmente está difícil, mas para quem está consciente, já dá para perceber tudo. Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e, sobretudo, divulgar para as pessoas que você gosta. Agradeço a participação. Honrar a todos. Arrivederci.